certo. Então, algo que eu vejo assim, isso eu aprendi com um outro líder que eu tive, né? Eu fiz curso uma vez que ele falava, o líder bom, ele todo dia tem que chegar pro time dele e falar, pessoal, olha o que eu aprendi ontem. Tem alguma coisa para ensinar. Então, momento mentoria aqui. Se você tiver, essa é o desafio, hein? Isso é pesado. Se o Edson tivesse que treinar um novo líder em 30 dias, o que que você faria? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Cara, eu com certeza, a primeira coisa que eu faria é entender qual que é a mentalidade dessa pessoa, né? Muito bem-vindo ao Código de Liderança. E aqui nós não falamos de cargo, nós vamos falar de liderança na prática, princípios, decisões e, como eu falei, liderança na prática. A cada episódio entrevistamos um líder de verdade para entender e extrair dele princípios e práticas que você que está nos ouvindo possa aplicar no seu dia a dia. Hoje eu não estou sozinho e nunca estarei. Estamos aqui com um líder de peso, o Edson Celes, que é CEO do Grupo Vaio, da Catarinaço e da Exo Comercial. Vários negócios, posição de liderança não falta. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje aqui. Edson, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Código de Liderança. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo. E vamos ver o que eu consigo contribuir com essas Perfeito. perguntas chaves aí que eu sei que você preparou muito bem. Perfeito, perfeito. Bom, Edson, para a gente começar a falar de liderança, eu quero primeiro entender do Edson, né? Um pouquinho da história do Edson, se você resumir, se apresentar agora um pouco melhor da tua história, para que o público entenda, né? Liderança, eu sei que tem os líderes natos que nascem, mas eu acho que todo mundo chega em algum momento que vira uma chave. Ele começa a entender que, poxa, ele é um líder, ou ele precisa se posicionar como um. E aí eu quero entender um pouquinho, brevemente aí, o público também deve estar curioso, para ouvir a história do Edson. Vamos lá. Na verdade, eu não nasci empreendedor, né? Sou de uma família que não é de empreendedorismo. Meu pai era um trabalhador ali, minha mãe também trabalhou como CLT em algumas empresas aí do Brasil. Minha mãe saiu ali de Minas Gerais, interior mineiro, migrou para o Rio de Janeiro e nasci no Rio de Janeiro, mas fui para São Paulo muito jovem, com 6, 7 meses já estava em São Paulo. Então, bem jovem Não, mesmo. é carioca ou paulista? Como Eu você sou paulista, né? Carrego ali na certidão de nascimento ali nascido ali no Rio de Janeiro, Sim, mas sou paulista, vivi minha maior parte da minha vida em São Paulo, então perfeito. não tem por que falar que é carioca, né? Sim, Cidade maravilhosa, adoro ir lá, já fui muito, mas sou paulistano. perfeito. E aí, morei em São Paulo, contar um pouquinho do início da história para você entender até onde eu cheguei. Claro, Acho que é uma história legal claro, fica à vontade. de construção de liderança. Em 1986, meu pai chegou na minha casa, falou para minha mãe: vendi tudo, nós estamos indo para o sertão baiano. E aí fomos para o sertão baiano, vivemos lá 3 anos, não tinha estrutura, não tinha água, não tinha muita coisa, era água de salmoura, para quem morou nesse sertão sabe como é que é. E nós passamos ali 3 anos e ali comecei a empreender de forma indireta, porque ele acabou largando a gente lá, não tinha muito recurso financeiro e aí a gente começou a ser feirante, produzir produtos em casa para vender na feira e ali eu comecei com 86, 87 ali, meus 8 anos, comecei a empreender com a minha mãe, indo para feira e ajudando em casa para poder manter as coisas. Em 89, minha mãe decidiu voltar para São Paulo e voltamos para São Paulo. Aí voltei a estudar aqui em São Paulo. E aí, com 12, 13 anos, eu também comecei a procurar alguma coisinha para fazer. Então, vendi alguma coisa ali na rua, fazia uns pipa para vender, fui crescendo e aí fui trabalhar numa corporação, no mundo corporativo mesmo. Eu trabalhei numa empresa de serviços ali de recrutamento, boy, né? Que era a função que tinha lá antigamente. Então ia no banco, ia no cartório, eu postava cheque,
ficar na fila do banco, Antigamente tinha muito disso. muita coisa, muito digitar cheque lá Sim. na máquina de datilografar, que eu não sei quantos anos você tem, se você datilografou alguma Ó, coisa, mas eu fiz máquina de curso, escrever eu cheguei a ter contato, mas mas eu fiz curso de datilografia, nível um, 2, é, 3. Então, isso foi um aprendizado. E aí, dessa empresa, eu parti para uma segunda empresa, e aí eu fiz um recrutamento, que era uma empresa do setor de distribuição de embalagem. Fiquei ali por um tempo, e aí fui para uma multinacional logo em seguida, uma empresa do setor de courrier, e ali eu comecei a desenvolver habilidade dentro do departamento, consegui crescer um pouquinho numa empresa de logística, e aí, em determinado momento, eu comecei a ver que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Porque era muito engessado, muitas regras, e aquilo me incomodava, né? Então, eu gostava de pôr a mão na massa, entender de outros departamentos, fazer outras coisas, e aquilo foi me travando até um dia eu pedi para sair. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, ali uns 3, 4 meses. E aí um amigo meu, que tinha uma empresa de software, de ERP, você vai ver que a história é bem várias. maluca, né? Porque eu trabalhei em segmentos diferentes, e aí fui para uma empresa de ERP. Não entendia bulufas de software, né? Muito pouco, usava lá na empresa de logística internacional, mas eu usava só, focado ali na logística, então não tinha noção de uma administração geral de uma empresa. Isso me deu muita bagagem, porque no início, o dono da empresa, que era meu amigo, falou: Cara, então você vem aqui todos os dias, a gente faz um treinamento na parte da manhã, e em seguida você vai para o cliente fazer implantação e treinamento. Então, fiquei nessa rotina aí, nos primeiros meses, no primeiro ano, treinava ali de manhã, ia para o cliente, fazia lá treinamento de contas a pagar no sistema, contas a receber, faturamento, compras, contábil, fiscal, e fui me desenvolvendo. O que era interessante dessa jornada? Cada dia eu ia num cliente diferente. Então, um dia eu estava num cliente que era uma distribuidora de alimentos, outro dia eu estava numa indústria de aço, outro dia eu estava numa distribuidora de outro segmento de produto. Então, a jornada foi árdua, mas muito boa para o meu aprendizado que eu tenho hoje. Então, aprendi de diversas áreas, As com vários duas. donos diferentes, com vários gerentes diferentes, com vários levels diferentes nessas empresas, e fui me desenvolvendo e ganhando conhecimento. Ao longo disso, o que que aconteceu? Fiquei quase 10 anos nessa empresa, e aí comecei a ver o mercado de importação por um convite de um outro amigo meu. Falou: Ó, vamos lá para Santa Catarina, é muito legal lá, tem benefício fiscal, é uma cidade que tá cheia de oportunidades ali, Itajaí. E aí vim migrar para Itajaí. Obviamente, os primeiros planos não deram certo, Isso foi em né? que ano, Edson, que você veio pra Itajaí? Isso já tô com 47, não falando de 20 anos atrás 20 já. anos atrás. 20, 22 anos atrás, provavelmente. E aí migrei para cá, fiz a minha primeira sociedade, veio também a não dar certo, porque as expectativas do sócio não estavam alinhadas, cada um com um objetivo diferente, cada um pensando de uma forma diferente. Não deu certo. Aí fiz uma segunda, também não tive sucesso nessa segunda sociedade, numa terceira sociedade também não deu certo. Fiz uma quarta, deu certo. Um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a ter um pouco de ruído. E aí, no meio da pandemia, ele virou e falou: Cara, eu não quero mais, vamos separar. E aí foi cada um por um lado. Ele levou as coisas dele ali, da sociedade que tinha. E eu acabei ficando ali para trás, porque a gente não tinha uma situação formalizada de sociedade, estava de boca, Uhum. né? A empresa estava no nome dele, tudo estava no nome dele. E aí acabei que fiquei na mão ali. Também foi outra lição de aprendizado, né? E aí eu decidi montar o meu negócio ali do zero. Aí comecei realmente uma importadora do zero, Que foi a Exo. que foi a Exo. Eu comecei com ela. Em paralelo, acabei montando a Vaio depois de um ano e aí comecei a importar. Eu já tinha uma clientela de aço, porque eu trabalhei muito tempo no RP e a maioria dos clientes era do setor de aço. Entendi. Então, era indústria de tubo, distribuidoras de bobina, indústrias de aço inox, de alumínio. Então, eu acabei com um grande conhecimento disso. E no meio do momento que eu estava na empresa de RP, eu já ajudava muitos clientes a importar, né? Então, eu comecei para a China nesse meio do caminho, e aí fui desenvolvendo esse mercado. Então, hoje eu já tenho um domínio, né, dentro, hoje só a Vai importa aço, que eu segmentei para deixar de chave Sim. das empresas.
Então, eu tenho um grande conhecimento do mercado de do aço setor ali, do aço. já são 15 anos, 16 anos de conhecimento, eu fazendo importações, eu delegando, fazendo, acontecendo e comprando. E, indiretamente, então, eu tenho mais de 23 anos ligado ao setor de aço na importação. Entendi. Então, hoje tem uma distribuidora importadora, que é a Vaio, Sim, que faz distribuição de aço. A gente importa China, importa Turquia, importa Egito, e ela distribui aço aí. legal. E a Catarina Aço, produto acabado ligado a aço também de alguma forma. Exatamente. Aí a Catarinaço, apesar de entre a Vaio e a Exo uma ser motor 2, né, que hoje a Exo comercial ela ficou direcionada mais para fazer conta e ordem, encomenda de cliente, e aí você pega de qualquer produto, né, Sim, basicamente, a gente tem uma regrinha lá para não tirar, não sair muito do nicho. E aí eu montei o motor 2, que foi a Catarinaço, indústria de telha, que é uma parte complementar da minha distribuição. Então hoje eu abasteço ela de aço ali, estou fazendo telha, faço telha simples, telha sanduíche, eh, alguns trapézio 40, aí vai entrar uma diversidade de produtos ali, mas é um meu motor 2 em complemento de eu ver uma oportunidade que a gente fez um estudo, via que tinha um buraco ali na região entre Navegantes e Itajaí, e aí a gente montou para fazer gerar essa oportunidade ali de motor 2, vamos dizer assim. perfeito, perfeito. É uma grande, longa, apesar de não ser muitos e muitos anos, mas como Sim, você falou, passou por várias várias etapas, etapas, né? né? Vários segmentos, é um pouco do meu também. Eu já trabalhei de chapa, já trabalhei de auxiliar de marceneiro, montador de móveis, várias coisas também. Mas querendo começar a entrar já no assunto aqui, quero falar um pouco da origem do código. E aí eu vi que você falou ali, né? Você passou por algumas empresas, teve 10 anos numa empresa já com mais tempo, aí começou, entrou em algumas sociedades, né? Uhum, Passou-se por 4 sociedades, basicamente. E eu queria entender se o que a gente fala muito aqui, Edson, que a gente vai bater muito nessa tecla, que ter um cargo não é ser líder. E aí a minha pergunta é: que momento o Edson percebeu que ele era um líder? Foi antes de ter um cargo, e pode ser que a pessoa perceba depois do cargo, uhum. né? Mas foi antes de ter um cargo ou foi após? E nessa tua história, que momentos você viu, não, poxa, eu sou um líder, eu preciso exercer essa liderança de fato? O que eu observei anos depois, que eu já praticava liderança de forma indireta, né? Então, o que que eu vejo que é uma pequena liderança? Acho que uma situação, por exemplo, familiar, você tem uma dificuldade e você toma a frente para poder resolver, Resolver. buscar soluções, você já tem uma iniciativa de liderança, né? Então, acho que quando você puxa, em qualquer situação e você consegue um pequeno sucesso que seja, A responsabilidade, né? e aí eu acho que isso contribui para você ser líder, né? Que é ter a responsabilidade, senso de pertencimento, senso de troca, né? Você se preocupar com o outro. Então, tudo isso são aspectos que tem que estar dentro da liderança, porque você vai precisar executar isso com pequenos times ou grandes times. E aí as pessoas precisam te ver não como líder, mas a tua postura tem que fazer sentido para o que ela acredita para você Entendi, conduzir um bom time ali. entendi. Então, no seu caso, mesmo antes de você empreender, você começou já a ter esse perfil de liderança, assumindo responsabilidade num caso de família, como você Sim, falou. sim, sim. Entendi. E aí dentro das empresas que eu trabalhei, Também obviamente, já puxava a já puxei a responsabilidade. responsabilidade. Então, por exemplo, na empresa de RP, eu acabei me destacando muito rápido, porque eu aprendi muito rápido, aprendia muito rápido, num time, em Sim, velocidade grande. E aí eu passei a treinar outras pessoas e automaticamente você vai exercendo vai liderança. exercendo a liderança, né? E o que que nessa sua história, que é muito bonita, te formou como líder, assim? Qual o momento que você acha que, por mais me formou? Foi antes da empresa de RP, talvez no tempo que tu passou no sertão? Foi na empresa de RP, que foi um tempo que você passou mais longo numa empresa? Foi nas quebras de sociedade? Basicamente, qual o momento você acha que mais te formou como um líder, assim, hoje? Eu acho que a parte mais marcante é a resiliência de você sair de um conforto familiar, né, e ir para um outro lugar que você não conhece. Que foi o do sertão, O do você cita? sertão, eu acho que ali é um ponto-chave. E, e depois você chegar aqui em São Paulo, eu era garoto ainda, muito garoto, né? Mas a lembrança é forte. Eu não.
Não acho que seja um problema, acho que foi muito bom para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, mas acho que tem alguns gatilhos ao longo dessa jornada, Sim, né? Então, tive um chefe americano numa empresa internacional que a forma de liderar é de um jeito. Fui trabalhar com um amigo que a uhum, forma de liderar dele era totalmente oposto. E isso foi me moldando vai dentro do pegando o que que vai eu saindo. comecei a entender. E aí você vai ter nas sociedades, os relacionamentos, tem seus lados positivos e negativos, e você vai amadurecendo com isso. Então eu diria que é uma soma desses pontos de virada de chave que eu tive nessa jornada de entre ser CLT e me tornar empreendedor, né? Então comecei a entender que um líder ele tem que olhar bem o jogo, né? Ele tem que estar bem sensível a entender cada situação. Você tem as coisas que nós, como pessoas, já não gostamos ou que gostamos, a gente também tem que saber pôr isso Ser tolerável. nem sempre na mesa, né? Porque muitas vezes você ser líder está acima daquilo que você quer, mas é Uhum, mais sobre as coisas que você acredita e tem que fazer perfeito, dar certo. perfeito, perfeito. E eu acredito, Edson, não sei se você concorda comigo, que assim como um mar calmo não faz um bom marinheiro, um líder sem erro não te torna um bom líder, se você só acertar. Eu acho que o líder, ele é. O bom líder é esse, ele consegue enxergar o erro rápido, consertar e aprender muito com os seus erros, né? E aí, hoje, queria saber de você, qual foi o erro que nessa tua trajetória, na tua história, que te educou como líder? O que que você mudou depois, se puder Né? comentar? Eu acho que uma grande estatística, eu gosto muito de tênis, um jogo individual. Sim, Você vê os grandes tenistas, eles mais erraram do que acertaram nos grandes prêmios que eles têm aí de Grand Slam. Você vai ver que o cara errou muito mais do que ele caramba, acertou. interessante, não sabia esse dado. É uma estatística que tem, então você vai observar que o cara erra muito mais do que acerta. Então eu entendo que na jornada que nós temos, é duro falar isso, mas os erros ele modela você se você entender o que que você errou. Então, tive bastante erro, erro de sociedade, erro de decisões, erro de direcionar a empresa para um lado ou para o outro, e isso impacta, né? Mas isso também te modela, Sim, né? Porque sim, os erros te constrói, te torna forte, né? Você sabe o que que pode acontecer, como é que vai acontecer, e aí você começa a ter aquele senso que eu falo às vezes para meus funcionários ali. Você começa a ter um cheirinho de situação como líder, que você percebe de longe. E que às vezes uma outra pessoa, mesmo pela experiência que ela tem, mas se ela não tiver um senso de liderança desenvolvido, ela vai demorar um tempo para desenvolver, para aprender e para olhar isso de certa forma. Então, eu acredito que o que mais me ensinou, né, as sociedades e esse trabalho que eu fiz dentro da empresa de RP, porque cada dia eu encarava um tipo de empresa diferente. entendi. Então, quando você vai para cenários que você não sabe o que você vai esperar, você tem que tá muito antenado. E o erro acaba sendo suscetível, né? Mas é Exato. corrigir rápido, hein? E você é um cara de fora da operação, né? Você está indo ali para direcionar as pessoas dentro do trabalho que ela já executa e às vezes tem que palpitar e realocar a forma da pessoa trabalhar. Então, se você não tiver uma liderança para conduzir essas pessoas que não é do seu time, né? Você está indo lá para servir, mas você precisa liderar para poder o projeto ter uma execução de 100% no final, eu acho que isso é um dos maiores fatores que eu tive na minha trajetória que me modelou. Então, um dia eu estava numa indústria, no outro dia eu estava numa distribuidora de alimentos, né? Então, a forma Entendi. que você fala numa indústria é totalmente diferente do que você fala para um cara que está no setor Sim, de alimento. E a mesma coisa para o setor farmacêutico, né? Então, são premissas muito diferentes. E eu acho que isso te modela para você também saber lidar com públicos diferentes. perfeito. Você falou de uma palavra que é muito importante, eu quero entrar nisso aqui agora, que é princípios. Hoje, dentro do código de liderança do Edson, o que que você não negocia como um líder? Um princípio. Cara, ética, mentiras, não existe mentiras alcançáveis. Mentira é mentira, verdade é verdade. Eu acho que começa por aí. Ética, mentira, precisa ter transparência, honestidade. Sim, São princípios básicos, até bíblicos, sim, que eles devem ser respeitados. E a gente, como líder, para ter pessoas saudáveis e cuidar bem das pessoas, a gente não pode abrir mão disso. perfeito, perfeito. Eu
sou compactuante desses mesmos princípios, tem no meu código também, Hum, vamos assim chamar de liderança. E a gente sabe que ser líder é, é uma posição, como você falou, que a gente está por algo maior. Nem sempre é o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, ou aquela crença que nós temos, às vezes até mesmo limitante. Então a gente tem que sempre estar aberto. O que que você hoje, como líder, ligado ao seu time, como hoje você cobra resultados sem perder o time? Como é que é isso para você na liderança? Eu entendo que uma questão que falo muito na liderança é a gente cuidar das narrativas, né? Quais as narrativas a gente está contando para o time e o que que o time está contando de narrativa para a gente. Então, uma das coisas que eu sempre tenho com eles é, eu sei muitas vezes o que eles estão falando que está perdendo o foco, ou que está bem focado, ou que sabe exatamente as métricas e metas que devem seguir, mas a gente sabe que tem narrativas, né, embaixo de tudo isso. Eu acho que o grande desafio nosso é como nós controlamos as narrativas. Porque o cobrar faz parte. Toda empresa ela tem um objetivo, na empresa, nossas empresas não somos ONGs, né? Ah, Então a gente está aqui para ter lucro, para fazer dinheiro, para ter as pessoas boas trabalhando com a gente, para essas pessoas também conquistar a empresa. saírem daqui e chegarem também na empresa felizes, porque ela tem uma família que está esperando ela lá para voltar. Exato. Então a gente precisa manter isso. Então eu acredito que é ter boas narrativas, sem historinhas, né? Porque tem muita historinha de bastidor. E quando a gente precisar falar alguma coisa para alguém, ela tem que ser objetiva e clara, sempre. Porque vai de acordo com esses códigos que você me perguntou aqui, que é Uhum. a ética, é não ter mentira, não ter lorotinha, né, como a gente diz. E aí eu acho que o time passa a acreditar nos objetivos da empresa e isso segue-se em frente. Então hoje, por exemplo, na Catarinaço, eles sabem já o plano de expansão da empresa para os próximos 5 anos. E a gente abre os números, pergunta o que que eles acham, se é possível, Perfeito. qual que é o gap que ele vai ter ali, o que que ele precisa. Então a gente compartilha muito para o time estar engajado e entender que o objetivo é dos dois, né? A empresa crescendo, ele vai crescer também com a empresa. Ele Legal. crescendo internamente, vai ser melhor para ele, vai ser melhor para a empresa e vai ser melhor para todo mundo no Perfeito. final. Basicamente, se me permite complementar, que é entregar contexto antes da cobrança. Exatamente. Entregar contexto. Por que está cobrando? Estou cobrando algo que nós combinamos lá, ou que estava de acordo com o nosso objetivo, precisava ser feito. Então, é muito relevante isso, e eu vejo que é uma falha de muitos líderes, até porque, assim como você, eu sempre fui muito observador também, então eu digo que eu sou um mix de vários líderes que eu tive, mais o que eu estudei e vi que era interessante e apliquei e vi que dava Exatamente. resultado. E eu vi assim que muitas das vezes vinha aquela cobrança que tu não entendia, não tinha, tu não sabia o porquê antes da coisa. Eu acho que a grande falha é quando me perguntou, Matheus, uma dica para por quê, cara? Explica o porquê de tudo, de Sim. todas as coisas. A Por que gente, dessa meta? É por causa disso, gente. A gente quer chegar nisso, por causa desse lucro, porque vai beneficiar nisso, 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 naquilo. eu acho que quando a gente sabe onde quer chegar, Sim, né, tem aí alguns livros que falam disso também, de você escrever e pôr numa cartolina na parede. Se você sabe onde você quer ir, onde você tem que ir, qual que é o seu objetivo, fica mais fácil você cobrar e também as metas ficam mais fáceis de ser cumpridas, né? Até perfeito. um amigo nosso do clube fala, pequenos pactos. É, A gente tem que ter os pequenos pactos. Então eu sempre tenho que deixar claro o que eu quero de você, o que eu espero. E eu também gostaria que você me dissesse o que você espera, eu como diretor, como CEO da empresa, e legal, também o que espera da empresa para com você, para ninguém vai ficar frustrado lá no final. legal. Indo bem nessa linha de raciocínio que a gente está, a gente fechada aí essa parte aqui também, como você dá feedback e como você reage a um feedback quando recebe, se ele é duro? Eu não sei, eu acredito que você, como todo bom líder, acaba querendo ouvir do seu liderado como é que está sendo a sua liderança. A gente E, cobra todo dia feedback. Fala, me dá um é, feedback, por exato. favor. Como é que é isso na tua liderança, Edson, hoje dentro das empresas? Eu tenho algumas lideranças que dão feedback, outras não dão feedback, talvez pelo perfil, né? Tem um perfil mais conservador, tem um perfil que ele é mais recatado ali, e acaba não tendo essa comunicação. Eu tento fazer feedbacks semanais Uhum, com a liderança, que eu acho que é um ponto que você traz alinhamento muito claro, né? Então, quando a gente define lá objetivo, metas, a gente tem foco.
Só que esse foco ele não pode ser perdido, né? Então, até hoje de manhã eu estava falando ali com o time sobre questões de reuniões. Será que a gente não tem que fazer um treinamento diário de 15 a 20 minutos com o time para ele não perder o foco dos objetivos que ele tem? Ah, mas é muito? Eu acho que não é muito, porque você traz sempre o cara para a mesma página todos os dias, e isso mostra compromisso, né? Você cria conexões diárias e é mais fácil você identificar os problemas que você vai ter no teu time. Tem líderes que gostam de dar feedback uma vez por mês, tem líderes que fazem avaliações a cada 3 meses. Não é um modelo que eu gosto, porque cria zona de conforto, né? Então, acho que quando a gente aplica ou semanalmente ou diariamente, dependendo do perfil do time, por exemplo, time comercial. Sim, Time comercial é uma situação que vale você ter feedback uma vez por semana, mas você ter mini treinamentos diários. sim. Porque você vai pegar o que aconteceu no Daily, dia né? O anterior, pessoal chama de daily, a gente tem lá também. você vai pegar o dia anterior, ver como é que foi, conversa, um one on one ali, e aí eu acho que o funcionário também vai se sentir mais aliviado, porque ele vai entender onde ele já está falhando para ele poder melhorar, ou aonde ele está indo muito bem, que ele pode focar mais para ter 1000%, Sim. né? E quando você deixa para dar feedback um mês, 2 meses depois, Fica muito vago, né? às vezes a pessoa já nem lembra. Fala, isso não é mais tão importante, mas quando a gente pega ali Feedback imediato, né? feedback imediato, como a palavra é perfeita, então aconteceu alguma coisa aqui, você já dá o feedback, É, né? Porque você corrige na hora ou acerta na hora, que é pro lado bom e pro lado ruim, né? Das coisas certas ou erradas. Eu acho que isso é muito importante. perfeito, perfeito. E agora, além de princípios, erros que fazem o líder precisa lidar com decisões. Qual foi a decisão que doeu no Edson? Você teve que tomar liderando pessoas, mas era extremamente necessária. Você consegue pontuar alguma aqui para nós? Eu consigo pontuar. Eu demiti um gerente há pouco tempo, um gerente de uma das empresas minhas. Foi uma decisão difícil porque ele até estava performando com os números, mas para o time ele não estava entregando. E aí uma empresa não é só número, Entendi. né? Ela tem que ter postura, Fit cultural, fit provavelmente. cultural, tem que estar alinhado com a cultura, né? A pessoa tem que estar alinhada com os princípios, missão e valores da empresa, com o propósito da empresa. A gente vem criando um propósito muito forte. Cultura virou hoje uma palavra muito comum, todo mundo usa, né? Mas é aquela questão assim, é compartilhar e vamos seguir o líder, né? Porque a humanidade sempre teve um líder. Você vai Sim, pegar aí, Jesus Cristo voltou, todo mundo seguiu ele, e ele é o maior CEO do mundo, né? Alguém falou aí num podcast, falou disso. O maior CEO do mundo é Jesus Jesus. Cristo. Essa é a melhor empresa do mundo que existe. Sim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Até hoje é líder, né? De fato. Então, se você for olhar, precisamos que as pessoas sigam um líder? Sim, mas a gente precisa saber os objetivos claros, né? Então tem que ter essas narrativas claras para todo mundo. E aí eu acho que foi isso que biblicamente ele fez, né? Ele Sim, colocou quais eram os objetivos, as pessoas acreditam, seguem até hoje, né? Cada vez mais você vê pessoas estudando a Bíblia, se sim, aprofundando, porque eu acho que tem um código maravilhoso ali, e eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem as dificuldades de ter que demitir alguém, talvez numa hora de zona de conforto. Virou um desafio muito grande pro meu grupo. uma hora até de performance, que era o caso, estava entregando Sim, tá resultado. performando bem, mas o time já não acreditava, né? Então, ele ficava com as narrativas desmotivando o resto do time. Aí você Entendi. acaba perdendo 10 pessoas, 15 pessoas por causa de um que entrega um número, mas ele no ambiente não contribui. É olhar num todo, né? Tem que Eu, olhar eu, num eu todo. falo sempre pro pessoal lá, os colaboradores, o seguinte: olha, todas as decisões aqui elas vão ser pautadas em três coisas e vão seguir essa linha de prioridade. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para o time e depois o que é melhor para o indivíduo. Então, sempre olhando nessa linha de prioridade. É exatamente por isso, porque às vezes Sim. a pessoa ela é muito boa, ou às vezes até você, como líder, se dá bem com a pessoa, né? Porque, enfim, tem coisas em comuns, etc. Mas para a empresa ela não está sendo boa, ou para o time dela em si, ela não está afetando toda a empresa, mas está afetando aquele time específico, que daí, no fim vai gerar uma bola de neve, vai afetar a Uhum. empresa. Mas você precisa tomar uma decisão e não dá para postergar.
Eu acho que quando uma das coisas que eu poderia definir aqui para a gente complementar é o que difere um líder de alguém que é o chefe. O líder ele toma decisões. Exatamente. O chefe ele empurra com a barriga, ele sabe, Vai dando vai dando jeitinho. jeitinho, ele evita tomar decisões. E isso vive acontecendo nas nossas empresas porque a gente tem dentro dos colaboradores, sempre vai ter um que vai contaminar, Tem, né? A maioria, a gente, é ruim falar isso, mas a gente sabe que sempre tem um que ele acaba colaborando para trazer o time para baixo. E tem algumas pesquisas, alguns testes que já fizeram que é isso. Às vezes você tá com um cara ali que é muito bom, o cara que tá muito bom, alta performance. Você fala, nossa, esse cara é o cara. Dá férias 30 dias para esse cara e vê como é que seu time se comporta. se não melhora, Porque às talvez. vezes ele tá ofuscando as outras pessoas. Então, assim, um time ele tem que estar equilibrado, tem que estar homogêneo, né? Então, se a gente tem um cara que tá vendendo ali um grande valor e o outro tá muito abaixo, tem que entender se o que tá muito abaixo não tá performando por falta de Capacidade, fit, várias capacidade, alguma coisas. coisa, ou se ele tá sendo ofuscado por outras pessoas, né? Então, se a gente tem um cara que vende muito e nós temos 10 no time que vende tudo na mesma média, talvez esse cara que vende muito está impactando na média do seu time. Então, isso também é uma forma de você liderar e analisar o perfil do que está acontecendo de performance. Perfeito, perfeito. Indo nessa linha de cultura e até mesmo de rotina, liderança é feito de hábitos. Acredito nisso também. Um hábito e um resultado, que eu quero aqui ouvir do Edson. Qual é o hábito seu que muda, né, o time na prática? Assim, que hábito você tem como líder que muda o time na prática? Quais resultados esse hábito traz? Um hábito que muda, e eu entendo que contribui muito para o time, é estudar e olhar cases de sucesso de outros lugares. Por que isso? Porque a gente aprende muito com o que é diferente do que a gente atua. Sim, Né? Então, às vezes, o livro ele se torna muito técnico, mas ele te traz uma sabedoria para raciocínio. adaptar, né, o seu negócio. Agora, você vê outras operações, né? Vou dar um exemplo agora. A gente esteve no Mato Grosso do Sul ali com o grupo do G4. Sim, Vamos ver fazenda de agronegócio. Mas ele falou, cara, o que você vai fazer lá para ver agro? Você não está envolvido diretamente com agro. Falei, porque é importante eu entender outras operações, o que que eles fazem. Né? Como é o gerenciamento disso? Como é que é a gestão? Porque hoje o líder, além dele ser um líder nato, ele tem que ser um grande gestor. Eu não preciso saber totalmente de contabilidade, preciso saber totalmente de nada mais. Mas se ele for um bom gestor, então ele vai ser um bom gestor de pessoas, um bom gestor de administrativo, um bom gestor de operação, um bom gestor de negócio, um bom gestor de relacionamento com o que está na zona periférica, que é clientes, fornecedores, tudo que te ampara, isso te dá métrica de melhoria. Então, o que eu sempre compartilho com eles? Esses aprendizados e o que eu acredito dentro desses aprendizados que faz sucesso. E aí eu levo a comparar dentro da nossa operação que nós fazemos ou não. E aí a gente vai desenvolvendo novos aspectos para poder trabalhar no dia a dia e atingir nossos focos, nossas metas, né? Porque grandes empresas, muita coisa é repetição. sim, Então, quanto mais você repete, mais você aprende, mais você entende as pedras que estão no caminho. E disso a gente aprende dos erros. Como eu falei, você passa por muitas coisas que às vezes você também toma uma decisão errada como líder. Né? Então, você fala assim, eu também erro. E aí eu gosto muito de mostrar os erros que eu tenho para o time, legal. para eles entenderem que eu também tenho as minhas inseguranças, eu também tenho as minhas frustrações, e eu acho que isso a gente tem que amadurecer, ainda estou amadurecendo isso, de compartilhar, mas a gente precisa também compartilhar um pouco das fraquezas, porque os nossos liderados precisam saber que a gente também é um ser humano, e a Exato. gente tem dificuldades, e às vezes eles acham que a gente é um super-herói, e a gente não é um super-herói, Sim. porque a gente às vezes não chora no escritório, mas chora em casa. Bem isso. E eu compactuo muito isso. Eu já fiz, acho que umas duas, três vezes assim, de chamar o time e falar, pessoal, preciso falar aqui para vocês, eu errei com vocês. Isso, essa atitude, essa decisão não foi legal, não trouxe resultados positivos, eu errei. Mas
assim como eu espero de vocês, aqui estou eu reconhecendo, e a partir de agora vocês podem esperar de mim isso, aquilo. Hum, Eu acho que isso é muito importante, a né? transparência, A né? transparência, exato. É aquilo, vai de encontro lá no início, lá da verdade que a gente falou, Sim, sobre o feedback também, vai de encontro a isso, alinhamento de expectativas. Então, é mais algo, mais um detalhe essencial que eu acho que líder tem que ter. Eu acho que assim como eu, você também teve algum líder que parece que ele, quando ele errava, era qualquer outra coisa, menos a culpa era é. dele, né? E líder tem que assumir responsabilidade. Eu falo que a culpa é sempre de quem chegava primeiro na sala, né? Eu lembro que eu tinha um líder de uma indústria que eu trabalhei que quando ele saía do corredor, o pessoal brincava lá, ele tá procurando um culpado. É. Ele quer achar alguém para ele dar uma. Aí eu falo que aí são as narrativas que a gente não pode ter Exato, como liderança. São exato. as narrativas enganosas, né? Historinhas Sim, que as pessoas contam para poder se auto-enganar. Então, acho que exato. se a gente entender dentro do momento de cada empresa nossa, que nós lideramos, de não ter isso, ter as conversas francas, que são conversas difíceis, né? Porque eu Exato. sei que o Brasil tem essa cultura de feedback pontual, né? Esse feedback imediato. A pessoa, às vezes, você demora 3 meses para dar um feedback, como era na cultura antigamente, aí o cara fala, ah, mas não, nem fiz isso, nem lembro, não sei nem por que você está me falando isso agora, né? Não foi bem assim. Então, acho que tudo que você traz muito para o seu presente, fica mais fácil você administrar o futuro, né? Exato. E aí fica mais fácil de você promover alguém, né? Igual eu falei, se você faz semanalmente essa conversa com o teu funcionário, lá na frente ele vai saber tudo que ele fez certo e os pontos negativos que ele também fez. Sim, E aí você trabalha nessa jornada de melhoria com ele, até para você não perder, porque hoje é um ativo muito caro você manter pessoas, né? perfeito. O que que você faz como líder hoje quando você vê um liderado bom desmotivado? Você tem alguma ação ou você acredita que a motivação não depende do líder? E eu acho que depende do líder, mas eu tenho um senso, acho que muito aguçado hoje em dia, Feeling? que eu já olho, já sei que tá com problema, aconteceu, inclusive tem umas 2 semanas, eu perguntei para um funcionário nosso, falei, tá estranho, hein? Tá tudo bem? É, tá Aconteceu tudo alguma bem coisa? É o aí. tipo de pergunta, né? Ele não quis falar, eu falei, cara, as portas estão abertas, se quiser conversar, a gente conversa. Depois veio a conversa. E, de novo, às vezes a gente falha em alinhar as expectativas. Sim, E aí dá ruim. E às vezes é culpa do líder também, né? Então a perfeito. gente tem que saber que precisamos cada vez mais ter essa porta mais aberta, as conversas mais claras, as comunicações melhores ditas, Sim, porque tem um outro ser humano do outro lado, tá exato. cheio de expectativa, e às vezes o meu entendimento de expectativa é diferente do seu. E se a gente não conseguir conversar para alinhar, vai ficar cada um querendo uma coisa e ninguém sabe o que Perfeito, realmente quer. perfeito. Edson, bons líderes também formam líderes. O que que você faz hoje para os seus líderes não dependerem tanto de você? Autonomia, Autonomia. autonomia. Essa é a palavra. É. Porque eles precisam errar para poder aprender. Muito bom. Então, acho que quanto mais autonomia você der, é melhor. Mas também na hora que tiver a falha ou o erro, precisa sentar, Você deu entender. autonomia, liberdade, né? Você muitas vezes não vai poder repreender. Porque se você dá autonomia, você está dando autonomia dessa pessoa errar e acertar. E aí o erro você tem que saber conduzir, por que que aconteceu, né? Se foi uma falta de orientação de quem está liderando, ou se ele não entendeu o que Sim, precisava fazer. E do outro lado é também reconhecer, falar, cara, você realmente foi bem, você atingiu, mas precisa de novo, o alinhamento de expectativas tem que estar bem claro, mas acho que a palavra para você ter bons líderes é autonomia e compartilhar. perfeito. Pegar um gancho aqui na questão da autonomia, tem alguma fórmula, algum dado que você baseia, ou é feeling também, até onde vai essa autonomia e aonde você puxa a responsabilidade para si? Hoje, a gente está num trabalho de definir bem a linha, né? Porque acho que quando você dá autonomia, você tem que definir a linha. Qual que é a fronteira, né? A partir daqui é comigo. Daqui você faz, daqui para frente é comigo. É difícil fazer isso, porque dependendo do setor e da área, é muito sensível, E né? E aí tem decisões que
Às vezes a visão que a pessoa está tendo ali, ela não está tendo a visão que eu tenho, ou não tem o conhecimento que eu tenho Até para porque ela poder não vê decidir. o todo que você vê, ela tá vendo algo Exatamente. mais Mas ela está micro, né? mais micro e a gente está numa decisão mais Exato. macro. Então, acho que é um ponto sensível de autonomia, mas eu gosto de dar liberdade da pessoa trabalhar, de dar autonomia, mas eu acho que tem que definir limite. Esse limite eu acho que você vai vivendo o dia a No dia a dia. dia e aí Perfeito, você vai entendendo. Isso não pode ser só feeling. O perfeito, feeling é legal, mas eu acho que você tem que desenvolver junto com esse liderado, entendendo o limite. Então, talvez a perfeito. autonomia tenha que falar, olha, Isso, vai um pouquinho aqui, vai amadurecendo, vai um pouquinho mais ali, e perfeito. aí você estabelece. Eu acho que é algo assim que talvez para a gente ter um pouquinho de noção é essa decisão que ele vai ter autonomia, vai impactar o todo ou só o time dele? Ah, vai impactar o todo? Não, opa. Então sobe. Só. Exato. Sobe a demanda que não depende de você. É claro, como você falou, tem coisas que não vai impactar o todo, mas uma proporção menor, então talvez ele possa ter autonomia, mas é no dia a dia, eu concordo 100% É, eu com acho isso. que é no dia a dia, e aí acho que você pode ir elencando pontos, né? Colocando pontos, por exemplo, você falou, ó, é uma questão mais macro, pode atingir a empresa. Talvez você definir uma zona de risco Sim, é confortável, né? Talvez você definir uma zona de risco, porque isso vai dar maturidade para a pessoa também, tanto no acerto como no erro. Então, se ela errar, vai aprender, porque ela vai ficar bastante preocupada com esse erro que teve. sim. E se ela acertar, falar, nossa, ele me deu um desafio gigante, fui bem e vou estar pronto para o próximo passo. Próximo. Perfeito. Dá segurança, né? Exato. Dá segurança para o colaborador. Isso Lembra, é Matheus, as importante. pessoas precisam de desafio, Concordo. né? As pessoas precisam de desafio. Isso que é o bom de dar autonomia. Quando você não dá autonomia, a pessoa fica muito ali. Ah, eu posso ir até aqui, eu fiz isso. Daqui Perfeito. para frente não é mais comigo. E quando Perfeito. você dá autonomia para alguém, posso cruzar a linha ou não posso cruzar a linha? Qual a consequência de eu cruzar essa linha ou não? Perfeito. Então, acho que é você criar conscientização, né? Criar os pequenos acordos, que esse meu amigo Sim, fala, gosta da palavra, porque você cria responsabilidade. perfeito. Não estava aqui no roteiro, mas eu acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Quero ouvir isso de todos que eu vou entrevistar aqui. Hum. Qual é o maior desafio hoje para você em liderar? Mais uma visão sociedade num todo aqui. É claro, cada um vai ter a sua etapa de liderança, vai ter Sim, seu sim, sim, desafio. tem momentos Mas hoje, diferentes. ser líder, qual é o maior desafio de um líder hoje? Eu acho que o desafio. Hoje tem uma narrativa que as pessoas falam, a gente tá até falando isso antes de gravar, que são as pessoas, Sim, né? E foi até um assunto que eu falei hoje de manhã com o time. Eu falei, a gente não pode reclamar que o mercado tá ruim de gente. É ruim tá a gente que não tá sabendo contratar, talvez, ou buscar essas pessoas no mercado. E aí tem algumas coisas que nós podemos fazer, né? Talvez abrir uma parte da empresa para você trazer pessoas para fazer uma reeducação, dar um treinamento, dar um curso gratuito do que você é bom, porque isso você vai criando massa. que é a Então, oportunidade, talvez, criar né? oportunidade, né? Então, eu até falei Boa. ali que talvez a gente procurar as escolas perto ali da indústria para ver o que que nós temos de pessoas que querem trabalhar, e Bom, aí a gente montar um curso para essas pessoas e procurar pessoas que estão aí acima do 40 a mais como eu, né? Tá quase nos 50. E tem muita gente também que tá no mercado, que são um ouro, né? Tem um ouro aí que essas pessoas têm sim, experiência. Eu acho que o desafio não é recrutar, mas é como eu me tornar um melhor gestor do meu negócio. Eu acho que esse é o perfeito. grande desafio da gente. Porque o gestor, muitas vezes, as pessoas ficam pensando assim: o gestor tem que ser bom de número, tem que ser bom de contábil, tem. Eu acho que tem que saber gerir Pessoas, o pessoas. principal, entender de Ele fez pessoas. isso, grande parte do negócio fica muito mais fácil. 100%. Essa parte de técnica e executora, ela é essencial e quanto mais o cara saber, melhor. Mas isso, eu acho que a maior responsabilidade fica na mão dos executores. Os Exatamente. líderes têm que entender de pessoas, o que as Exatamente. motiva, o que as fazem mal, o que as fazem bem. E isso vai ser particular com cada um. Num grupo de 5 pessoas, cada um talvez vai ter uma motivação diferente. É, porque dentro de um time desse, muita gente não faz, né? Exato. É, mas você vai ter lá o influente, você vai ter o conservador, muita gente está falando disso Sim. hoje. Do jeito que você fala com o influente, você não fala com o conservador. É, Agora, você imagina se você tem 5 perfis dentro do seu time diferente. A tua liderança, ela vai ser muito mais difícil. é.
porque você vai ter que saber como você comunica com essas 5 pessoas de forma Sim, diferente. Porque aí você vai estar falando para um acelerar, o outro você fala: isso. "Cara, vamos dar uma olhadinha aqui?" E aí um vai querer falar muito mais em uma reunião e o outro não vai querer falar. E aí você acha que esse está falando muito mais, pede atenção. Talvez o outro que não está falando não entendeu. Perfeito. Então acho que você ser um bom gestor de pessoas, você vai se tornar um bom gestor de negócios. Então quanto mais Sim. você entender do seu time, entender de comportamento, como é que elas pensam, como é que elas conduzem, aí fica mais fácil você conduzir. Perfeito. Até para você colocar as pessoas certas no lugar certo. Exato. Eu acho que isso aí é outro. Dava para a gente explorar muita coisa Dá aqui, para mas é outro explorar. tema. É assunto Mas é para uma. 1 ano para É, discutir. é colocar, acertar, colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu costumo dizer que às vezes a gente mata a carreira de algumas pessoas porque a Uhum. gente às vezes até por algo emocional, por um fit cultural, por uma empatia. Às vezes a gente quer que aquela pessoa dê certo no lugar, mas não adianta. O perfil dela, né, Não não vai. vai. Então o cara é um cara totalmente introspectivo e tu vai lá e me joga ele numa venda que precisa ser um cara totalmente influente, um cara dominador, cara, um extrovertido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado, mas é entendendo de pessoas que é o caminho para a gente colocar as pessoas no lugar certo, né? Hoje, todos os. Não todos, que é você muito. Você incorreto, mas assim, boa parte, a liderança a gente tem perfil, já tem mapeado o perfil de cada um para Legal, saber se é influente, se é conservador, se é dominante. E as pessoas novas também a gente está implantando que todos façam esse teste para a gente para já saber. saber. Perfeito. E aí a gente está olhando cada time para ver se encaixa, porque também não adianta trazer alguém desalinhado, como eu acabei de falar ali, de um perfil A para um C, é muito diferente. Pode ser que é perto, mas no dia a dia Sim, causa problema. perfeito. Agora, momento mentoria. Aqui é para quem está nos ouvindo que já é líder ou quer se tornar um líder e quer melhorar, né? Porque ele que é líder quer melhorar. Todo líder tem que saber disso, né? Eu falo também, eu sempre falo para meus líderes, né? Eu falo, cara, se você chegar no dia seguinte, você não tem algo para ensinar para o teu time porque tu não aprendeu algo novo ontem, o seu dia foi uma derrota. Tenha Exato. isso. Então, algo que eu vejo assim, isso eu aprendi com um outro líder que eu tive, né? Eu fiz curso uma vez que ele falava, o líder bom, ele todo dia tem que chegar pro time dele e falar, pessoal, olha o que eu aprendi ontem. Tem alguma coisa para ensinar. Então, momento mentoria aqui. Se você tiver, essa é o desafio, hein? Isso é pesado. Se o Edson tivesse que treinar um novo líder em 30 dias, o que que você faria? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Cara, eu com certeza, a primeira coisa que eu faria é entender qual que é a mentalidade dessa pessoa, né? Entender os grandes pontos dele, pontos positivos, pontos fracos, e começar a discutir profundamente sobre situações que eu já tive naquele departamento. Tá? Então, eu não colocaria ele diretamente com o time ainda. Então, eu investiria aí de 10 a 15 dias com ele, entendendo quais os skills que ele tem, e eu colocaria as dificuldades que a empresa tem. Perfeito. E o que eu focaria de mais importante, os pontos mais fortes que a minha empresa tem. Então, 70% desse tempo, com certeza, eu iria mostrar tudo que eu tenho de melhor, o meu melhor produto, o meu melhor processo. Pô, aí você vai falar, não, você é louco, por que que você está falando isso? Porque se ele entender que aonde eu já tenho sucesso, ele conseguir melhorar 1%, a jornada dele já vai ser muito mais fácil. Porque os problemas, eles são muito mais evidentes do que o sucesso, Sim. né? Então, dentro de uma Faz empresa, muito mais alarde, né? os problemas aí vêm muito mais à tona, muito mais rápido. Então, se ele souber os pontos fortes, ele não vai deixar esses pontos fortes cair. Perfeito. Porque os problemas vão vir à tona e aí ele vai saber conduzir os pontos de problema para cuidar. Perfeito. Então, eu acho que essa jornada eu faria com ele nos primeiros dias e depois levaria ele para conhecer toda a estrutura de ponta a ponta do time que ele vai liderar. E aí pensar em outros skills que ele tem ali que ele não apresentou, ou que precisa, que você vai identificando, que precisa lapidar. Mas eu faria essa jornada com ele nesses 30 dias, bem próximo, e os primeiros 15 dias com mais profundidade na zona de sucesso e Perfeito. mostrar os pontos
mais negativos que teve ali, que a gente tem dentro da empresa. Perfeito. Mais uma também leva a gente a pensar um pouco. Que pergunta ninguém te faz sobre liderança, mas você acha que deveriam fazer? Ou também pode ser um tema que você acha que é pouco falado quando se fala de liderança, que vai na mesma linha de raciocínio. Cara, eu acho que hoje me perguntam um pouco sobre liderança, né? Internamente, né? O que eu falo pro meu time, eu acho que vocês poderiam explorar mais a gente, né? Que está com alguma dificuldade, está com alguma coisa, um conselho. Vamos sentar aqui, uma mentoria de 30 minutos, que eu acho que a gente tem muito a acrescentar. Isso também faz parte da liderança, porque às vezes a gente não dá esse espaço, Exato. né? Então não dá um espaço para a pessoa perguntar. Então voltei novamente no as narrativas que a gente às vezes conta e as aberturas que talvez a gente Sim, também não dê no dia a dia. Então eu acredito que não é sobre os desafios, né? Muitas pessoas pensam dos desafios, das dificuldades, mas eu gostaria também de entender muito os pequenos sucessos que a gente tem que as pessoas não observam do dia a dia, né? Que são as pequenas vitórias, não são as grandes vitórias, né? entendi. Eu acho que as grandes vitórias não são importantes, mas as pequenas vitórias são importantes porque ela vem de grande derrota. Entendi. Então, quando a gente tem as pequenas vitórias, ela sempre vai vir de grandes derrotas que nós tivemos. Então, se alguém me. Se eu gostaria muito de ouvir quais são suas pequenas vitórias, né? Porque isso acho que muda o jogo. Sim, Porque são as pequenas vitórias que nos traz o sucesso que a gente tem hoje. É que construiu, mas isso começou de grandes jornadas, grandes dificuldades ou pequenas dificuldades, que aí você vai mudando o jogo de pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias te ajudam a crescer. perfeito. Para a gente encerrar, então, a última aqui, vou chamar de finaleira. Hum. Qual conselho você daria para alguém que vai liderar pessoas pela primeira vez? Conhecer com profundidade a pessoa que você está lidando. E aí fazer esses acordos com clareza. Por que conhecer? Faz parte do convívio dentro de uma empresa, que você passa ali 8, 10 horas, você vai passar muito tempo, muito mais tempo com essa pessoa do que ela fora dali. Então é importante você criar uma afinidade, e aí não estou falando para você ser o melhor amigo da pessoa, né? Mas estou falando assim, você criar uma afinidade de conhecimento do perfil da pessoa, porque facilita o seu dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente não gosta, ou às vezes você abordagem, ou às vezes vai levar um assunto que a pessoa não gosta. Quando a gente passa a conhecer o colega do lado, ou a pessoa que a gente está liderando, você cria uma harmonia. Você vai ter um perfil de cada um. Então a tua reunião, ela fica mais leve para você montar. Hoje eu preparo todas as reuniões que eu vou fazer. Então já levo a reunião preparada. Sim, Muitas vezes eu também não levo pauta para a reunião. Por que que eu não levo pauta? Porque eu quero ouvir o meu time. Então eu falo, gente, hoje não tem pauta, fiquem à vontade para poder falar, para poder abordar, para pedir um conselho, para falar dos problemas. Se não quiser falar da empresa, a gente fala de outras coisas. Eu acho que tem que ter esses momentos que isso nos ajuda a conhecer o perfil das pessoas que a gente está liderando. Então, vou bater muito na questão da gestão de pessoas, porque é uma coisa que eu acredito. Acho que quanto mais você conhecer as pessoas, você se torna um melhor líder. Você se tornando um melhor líder, melhor gerenciamento você vai ter do todo, do macro e do micro. perfeito. Conheça seus liderados. Então, esse é o Conheça os seus liderados. conselho para quem vai estar liderando pela primeira vez. Edson, chegamos no final. Cara, muito obrigado. Que papo produtivo. Aprendi muito com você hoje aqui. Acredito que todos que vão estar nos ouvindo tenham aprendido também. Eh, a gente tem se aproximado cada vez mais, Sim, né? Então, sim, sei sim, que sim. tudo aquilo que você está falando, de fato, eu tenho visto nas suas empresas, no crescimento, nas comunidades que a gente participa também junto. Então, foi um prazer mesmo. Obrigado novamente por ter vindo aqui. Não sei se você tem mais algum recado, quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir também. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar falando para o teu público, poder compartilhar um pouco da trajetória, conhecimento, né? Que acho que é importante a gente dividir conhecimento, é muito importante, porque você divide, mas você soma no final, que as Sim, pessoas passam a acreditar e a fazer executar. Meu Instagram é Edson S. Seles, Edson S. Seles, e me sigam lá,
quiser pedir conselhos, estamos aí. E Perfeito. obrigado aí por ter me recebido. Perfeito. Pessoal, chegamos no final aqui do Código de Liderança. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que foi muito produtivo e que você, assim como esse episódio, vai querer ouvir os próximos. Então, o que eu peço para você é que nos siga na rede social, no Instagram, nós estamos lá, código.liderança. No YouTube também estamos com o nosso canal e também no Spotify. Da mesma forma, você pode nos procurar, Código de Liderança, e lá estaremos com produtos, conteúdos, melhor dizendo, sendo publicados aí a cada quinzena. Muita coisa boa, muitos convidados, assim como o Edson, vai trazer assuntos e conteúdos importantes sobre esse tema. Sabemos que é uma grande dificuldade da nossa sociedade hoje em dia, é a falta de líderes, e é por isso que tem esse podcast, esse é o propósito, fomentar e que líderes tomem mais atitudes e decisões e também tomem mais posições na nossa sociedade. Precisamos disso. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.